Você sabia que para que escrevermos bem e para entendermos bem também aquilo que está escrito, nós devemos entender e compreender o que é figura de retórica? Você sabia disso? Agora, você sabe o que é figura de retórica? Figura de retórica é a arte de falar bem, de se comunicar, de se expressar, de se fazer entendido, de ser inteligível aquilo que você está expressando. Isso também serve na hora de você interpretar algum enunciado. O que é um enunciado? Todas as palavras que façam sentido. Então, quando você quer entender aquelas palavras que façam sentido, você tem que dominar a figura de retórica, que é essa arte de falar bem. Por quê? Porque assim também você vai entender bem o que está sendo dito ali. Legal, né? Você entender essas coisas é essencial para você se comunicar bem, que é a arte de falar bem, e entender também melhor ainda aquilo que você está lendo. Por exemplo, se você vê uma metonímia, é muito diferente de uma metáfora. E se você não souber diferenciar elas, você pode estar cometendo um equívoco na hora de se expressar e também na hora de interpretar. Por exemplo, a metonímia, ela é quando você vai pegar algo que é semelhante, aquilo que é igual, aquilo que tem muita semelhança com o que você vai falar e você troca as palavras. Por exemplo, você sabe muito bem que aquela pessoa vai sofrer muito, aí você fala assim, nossa, fulano vai ser crucificado. Isso é uma metonímia, ok? É diferente de uma metáfora, veja bem. Então, como foi dito, a metonímia, ela é quando você vê semelhança. Você sabe que a pessoa vai sofrer, aí você fala, olha, ele vai ser crucificado. Já a metáfora é quando não tem semelhança, mas você vai extrair algo comum. Você vai tentar se aproximar. Por exemplo, você está numa reunião e a pessoa saiu de lá bem nervosa. Aí você vai substituir essa palavra nervosa assim, ele saiu daqui pegando fogo. Ele saiu daqui igual um vulcão em erupção, explodindo. Ele saiu daqui assim, nossa, bufando, super nervoso. Isso é uma metáfora. É diferente de uma metonímia, ok? É muito importante você identificar isso, inclusive na hora que você for ler a Torá, na hora que você for ler a Bíblia, porque aí você vai saber a diferença de uma linguagem para a outra. Legal, né? Temos também o hiperbole, quando você exagera. Por exemplo, nossa, tô morto de cansado. Exagerou. Não, eu corri tanto, parece que eu dei a volta ao mundo. Exagerou, tá vendo? Isso é hiperbole, quando você exagera. Nossa, oh, ela é tão linda que ela parece o sol brilhando. Exagerou. No caso eu tô falando da minha esposa, tá, gente? Brincadeira. Então, isso é hiperbole, você exagera, você aumenta demais. E também temos o eufemismo, que você diminui. O eufemismo, por exemplo, quando você vê uma criança que você fala assim, nossa, até que ela é bonitinha, né? Na verdade, você queria falar o quê? Feio demais. Por exemplo, quando você fala assim, nossa, ô menino abençoado. Na verdade, você queria falar assim, esse menino é uma peste, é um demônio. Então você vai suavizar. Legal, né? Então, quando você estiver lendo a Torá, você tem que aprender a identificar isso. É muito legal a gente saber dessas coisas, né? Por exemplo, temos também o paradoxo. Imagina hoje alguém virar para você e falar assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu tenho a mesma santidade, o mesmo grau de santidade do que o Cristo. Pois você pode me imitar que você vai estar imitando o próprio Cristo. Hoje, do jeito que a igreja está, ela vai usar um paradoxo. Será? Só Deus é perfeito, só todo mundo erra. Será mesmo? Quem me garante que ele é mesmo? O que é um paradoxo? Você vai causar dúvida naquele que está ouvindo. Você vai causar dúvida naquele que está lendo. Isso é um paradoxo, é paradoxal. Mas, por exemplo, ali em em 1 Coríntios 11:1, Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ali não tem um paradoxo. Mas se fosse na igreja de hoje, ela criaria um paradoxo. Será? Será? Mas Paulo não mandou matar Estevão? Paulo não fez isso? Paradoxal. Legal, né? E usando aqui o mesmo Shaliach Shaul, o mesmo apóstolo Paulo, dentro da antítese. Antítese é aquilo que é contrário. Por exemplo, nós temos ali em Gálatas 2,16 que fala assim, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. E assim o versículo continua. E aí você vai lá, o mesmo Shaliach Shaul que vai escrever a carta de Romanos 2,13, não são justos somente os ouvintes da lei, mas assim aqueles que praticam a lei. Ou seja, o praticar a lei é que vai te justificar. Isso é uma antítese.
Aí hoje há uma contradição, porque não se entende a figura de linguagem, a retórica, porque o mesmo apóstolo Paulo que fala que a lei te justifica, é o mesmo apóstolo Paulo que fala que a lei não te justifica, porque as pessoas que interpretam geralmente não estão entendendo as figuras de linguagem em cada contexto. Temos aqui por último a personificação, que é você pegar atributos, qualidades humanas, ok? Adjetivos humanos e colocar naquilo que é inanimado. Por exemplo, hoje o dia sorriu para mim. Ué, o dia não sorriu, ué. Essa gata me ama. É um sentimento humano, não é de gato, ok? Esse cachorro aqui me beijou todo, que eu até arrupiei. O cachorro não beija, ele lambe. Tá entendendo? Isso é personificação. Então entender essas coisas é muito importante para você se comunicar e também para você entender. Agora a pergunta que eu faço para você: você entende as figuras de retórica, as figuras de linguagem que existem na Torá? Você sabe diferenciar elas? Sabe diferenciar uma da outra? É muito importante você saber a diferença de metonímia para metáfora, de hiperbole, de eufemismo. É muito importante, porque assim na hora que você lê a Torá, você vai ter uma revelação fantástica divina e ela não vai ter contradições, como por exemplo eu citei Gálatas 2,16 e Romanos 2,13. Não vai haver essa contradição, porque você vai entender a retórica dele, a figura de retórica para os romanos, a figura de retórica para os gálatas, e essa contradição não vai acontecer mais. Legal, né? É muito legal a gente entender sobre linguagem. E sempre lembre, língua é o hebraico, aramaico, português, inglês, francês e espanhol. E linguagem é o que todos os seres humanos entendem. Por exemplo, se eu fizer assim, o que você entende? Se eu fizer assim, você com certeza vai entender que eu estou pedindo silêncio. E não importa se você fala hebraico, aramaico, inglês, francês, espanhol, porque isso é uma linguagem e não uma língua. Pegou a dica? Que o Eterno abençoe você. E é muito importante nós aprendermos essa diferença, principalmente na retórica, na figura de retórica, porque você vai, além de se comunicar melhor, você vai entender melhor também a Torá. Que o Eterno abençoe você.